E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Nesse vídeo eu vou dividir com vocês experiências práticas sobre uma situação que é comum na vida do eletricista. Surge a necessidade, nós eletricistas, identificarmos o circuito que pertence a um determinado grupo de tomadas, ou uma única tomada, ou um ponto elétrico. Ali estão os condutores em uma caixinha. Eu preciso saber a que circuito ele pertence. Eu preciso saber a que circuito pertence aquela tomada. Preciso identificar lá no quadro de distribuição e saber qual circuito pertence essa tomada ou os condutores desse ponto elétrico. Vou mostrar na prática aqui para vocês. Essas dicas com certeza vai agregar no seu dia a dia diante das instalações, manutenções elétricas. Mas eu também quero contar com o seu apoio. Se o vídeo for útil, agregar para você, nos ajude a bater uma meta de 500 likes para a gente continuar nessa pegada. E também vou indicar para vocês aqui mais um equipamento, mais um produto da empresa AGL, Soluções em Segurança Eletrônica e também Automação Elétrica, uma empresa brasileira. Eu vou deixar o link da AGL aqui na descrição do vídeo. Aqui eu estou com o produto do qual ela fabrica, que é um motor para portão deslizante. Não somente para deslizante, mas eles têm uma linha para basculante e diversos outros segmentos. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Vamos iniciar. Eu vou passar para vocês, pessoal, duas situações na prática. Nessa primeira dica, eu vou passar para vocês como identificar a que ponto pertence uma tomada ou um grupo de tomadas já instalado. Por exemplo, aqui eu tenho essas tomadas e aqui no quadro de distribuição eu não sei a que circuito ela pertence. Primeiro passo, pessoal, nós vamos manter disjuntor geral armado, DR armado, e vamos desenergizar aqui, ó, todo o restante. Vamos desarmar todo o restante dos disjuntores dos circuitos terminais. Vai ficar armado somente a alimentação elétrica de cada circuito. Então aqui eu desarmei todos os disjuntores dos circuitos terminais, deixei apenas disjuntor geral, DR, a alimentação, energizando esses circuitos. Com o auxílio do seu multímetro ou alicate amperímetro, vou colocar as pontas de prova nos bornes dessa tomada, do qual eu preciso fazer a identificação, saber a que circuito pertence essas tomadas. Como vocês podem ver, está zerado porque nós desarmamos todos os disjuntores terminais de cada circuito, estão desarmados, então não tem tensão elétrica chegando aqui. Agora, pessoal, nós vamos armar disjuntor por vez. E aquele disjuntor do qual eu armar e apresentar tensão lá no meu alicate amperímetro ou multímetro será o circuito dessas tomadas. Por exemplo, aqui eu vou energizar isso aqui primeiramente. E ainda continua zerado. Continua zerado. Então, esse disjuntor que eu armei não pertence ao circuito dessas tomadas. Vou desarmar ele, vou armar o próximo. Ainda assim continua zerado. Não é o disjuntor. Novamente, vou desarmar e vou armar o próximo. Ainda permanece desenergizado. Vou desarmar aqui e vou armar o próximo. Conferindo aqui, novamente ainda está sem marcação de tensão. Vou desarmar e vou armar o próximo disjuntor. Agora sim, pessoal, já apresentou tensão aqui no display do meu multímetro. Então eu energizei essas tomadas. Então aquele disjuntor do qual ficou armado por último, o disjuntor desse circuito é o disjuntor do circuito dessas tomadas do qual eu precisava identificar. Agora, todas as tomadas que apresentarem tensão, por exemplo, aqui eu tenho outras tomadas,
se apresentar tensão, elas também pertencem a esse mesmo circuito. E como vocês podem ver, é o único disjuntor que está armado. Então é ele. Então esse disjuntor pertence ao circuito dessas tomadas, do qual eu precisava identificar. Agora vamos para a dica 2. Vamos supor que você se depara com essa seguinte situação. Tem aqui os condutores do circuito passado, vindo lá do quadro de distribuição, onde aqui vai alimentar um ou mais pontos de tomada, do qual eu preciso fazer a instalação, mas eu preciso identificar a qual circuito pertence esses condutores, do qual eu vou fazer a instalação das tomadas. Vamos supor, aqui o QDC está montado, mas vamos supor que a fiação estivesse toda aqui, ó, na espera de montar o QDC. Então esse quadro não estaria nem energizado, mas estaria aqui os condutores tudo aqui de cada circuito, esperando a montagem do quadro de distribuição. E você precisa identificar os condutores desses circuitos para identificar lá, colocar anilhas, fazer a identificação de cada condutor, fazer a separação. Eu vou passar essas dicas agora para você. Eu desenergizei todo o meu quadro de distribuição para simular essa situação. E o que eu fiz aqui? Aqui eu tenho fase, neutro e aterramento. Eu vou juntar a ponta de todos esses condutores, os filamentos de todos eles. Olha lá. De fase, neutro, aterramento, ou fase, aterramento, ou fase, neutro, fase. Você vai juntar a ponta, o cobre desses condutores que chegam aqui nessa caixa, do qual você vai fazer a identificação. Por isso tem que estar tudo desenergizado. Aqui no quadro de distribuição, pessoal, você vai usar o seu alicate amperímetro ou multímetro, vai colocar na escala de continuidade. O multímetro ou alicate amperímetro detecta a continuidade, ela vai bipar, vai sinalizar identificando que tem continuidade nesse circuito. Como vocês podem ouvir esse sinal sonoro, identificando continuidade. Então o que eu vou fazer? Vou colocar uma das pontas de prova no condutor de fase dentre o meu quadro de distribuição. Vou colocar aqui nesse, por exemplo. A outra ponta de prova eu vou colocar no barramento de neutro ou no barramento de proteção. E onde que bipar, se der continuidade, significa que eu já achei os condutores desse circuito. Por exemplo aqui, ó, saída desse disjuntor mais barramento de neutro, não. Nesse aqui também não, nesse aqui também não, nesse aqui também não, não bipou. Agora nesse aqui já emitiu o sinal sonoro, deu continuidade. Nesse aqui, no barramento de proteção, também deu continuidade. Deu continuidade, proteção e continuidade com neutro. Então os condutores de fase, neutro e proteção que der continuidade aqui no teste, no quadro de distribuição, é os mesmos condutores que nós interligamos lá naquela caixinha lá, que nós unimos os filamentos. Esse teste principalmente vai facilitar quando se tem os condutores aqui todos esperando a montagem do quadro de distribuição. Nesse caso, eu tenho aqui todo o neutro já fechado nos barramentos, todo o neutro já fechado no barramento de proteção. Eu teria que tirar um por um para identificar aqui quem é o neutro e quem é o proteção que deu a continuidade. Esse é o comentário aqui abaixo, dizendo o que você achou, se te ajudou. Compartilhe lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe lá nos grupos de eletricista. Galera, tamo junto aí. Eu aguardo cada um de vocês no próximo vídeo.